taxa Selic. O que é e por que é tão importante e o porquê de tanta polêmica entre o governo e o presidente do Banco Central. Vamos entender algo sobre isso? Primeiramente, eu tenho aqui um gráfico onde essa reta aqui mostra alguns exemplos de taxa de juros. Por exemplo, aqui eu tenho 2, 4, 6 e 8. Ok? E nessa reta aqui, é a reta que mostra números de desemprego. O nome desta curva chama-se curva de Phillips. Jorge, e o que é essa curva de Phillips? Curva de Phillips é a curva que mostra o comportamento, o que acontece quando você aumenta ou quando você diminui os juros. Aqui é um 2 e aqui é um 4. Está ao contrário aí, porque a câmera está frontal, certo? No primeiro momento eu tenho aqui na taxa de juros, digamos que eu tenho juros de 2, certo? 2, na taxa Selic. Primeiramente, a taxa Selic, pessoal, é a taxa base da economia. Quando a taxa Selic aumenta, as demais taxas de juros do mercado, dos demais bancos, tendem a aumentar também. Quando ela diminui, as demais taxas de juros tendem a diminuir também. Beleza? Jorge, mas por que é que isso é importante? Vamos ver? É porque a taxa de juros, ela está diretamente relacionada com a quantidade de emprego gerado. Aqui no gráfico nós temos aqui algumas taxas de juros, alguns exemplos, 2, 4, 6 e 8. Nesse momento, eu estou entendendo que a taxa de juros está em 2, olha. 2, né? Então, digamos que a taxa de juros estando em 2, o país tem a capacidade de gerar 200 mil empregos, certo? 200 mil empregos. Agora vamos fazer aqui um teste aqui no gráfico para ver o que é que vai... Eu vou mostrar aqui o que é que vai acontecer quando eu aumentar a taxa de juros. Vamos lá, eu vou aumentar agora para 6. Olha aí, 6, olha. Aí ele vem até a curva, olha. E agora encontramos um novo ponto, olha. E esse 6, ele agora vai até aqui, olha. Lembrando que quando ela vem para cá, os números aumentam. Quando ele volta, os números diminuem. Beleza? Aqui que significa o 0, olha. Então, veja que quando eu aumentei a taxa de juros, o que foi que aconteceu? Diminuiu a quantidade de empregos gerados. Então, digamos que agora está em 100. É só um exemplo, viu, pessoal? É só para você entender. Agora, com essa taxa de juros, chegamos a uma geração de 100 mil empregos, certo? Então, essa curva, ela mostra o comportamento que há entre a taxa de juros, no caso a taxa Selic, a taxa base da economia. Quem determina essa taxa de juros, Jorge? É o Copom, Comitê de Política Monetária, certo? Quem é o Copom, Jorge? O presidente do Banco Central e mais alguns diretores do Banco Central. Eles determinam a taxa de juros, ok? Lembrando, pessoal, o seguinte. Então, quando eu aumento a taxa de juros, eu diminuo a quantidade de emprego. Quando eu baixo a taxa de juros, eu aumento a quantidade de emprego gerado na nação. Beleza? Jorge, e o que é que tem a ver isso com a inflação? Pessoal, o que é a inflação em si? A inflação é quando o dinheiro perde o poder de compra. Digamos que você tem aqui R$1.000, certo? Aqui na sua mão você tem 10 notas de 100. Você tem 10 notas de 100. Só que você tem aquele R$1.000. Se a inflação tiver de 10%, significa dizer que o seu poder de compra é equivalente apenas a R$900. Você está pagando ali os R$1.000, as 10 notas de 100. Mas o que você está comprando só vale 900. Ok? Inflação é isso. Então é o seguinte, e o que é que tem a ver a taxa de juros com a geração de emprego, com a geração de empregos e a inflação? Tem a ver o seguinte, pessoal.
Quando nós temos muitos empregos na economia, isso é bom, Jorge? Isso é bom. Mas tem também uma desvantagem. Que desvantagem é essa, Jorge? A desvantagem é o seguinte: quando você tem muitos empregos, você tem uma demanda, uma procura maior pelos produtos. Ou seja, você vai ter mais gente procurando comprar na loja, você vai ter mais gente procurando comprar alimentos no supermercado, você vai ter mais gente comprando carro. Isso é bom? Isso é bom. Mas existe uma lei chamada Lei da Oferta e da Demanda, ou Lei da Procura. Jorge, que lei é essa? Essa lei é o seguinte, ela diz o seguinte, que quando você tem muito uma coisa no mercado, aquela coisa ela cai de preço. Ela cai de preço. Quando você tem uma coisa que é muito escassa, aquela coisa ganha preço. Então, quando você tem muitas pessoas procurando alguma coisa, aquela coisa que está sendo muito procurada, ela tende a aumentar de preço. Então, Jorge, é o seguinte, levando para cá. Quando você tem muitas pessoas empregadas, existe uma tendência de aumento da inflação. Certo, pessoal? Então, quando eu aumento os juros, teoricamente, e na prática, a tendência é que caia a quantidade de empregos, ou seja, aumente o desemprego. Quando eu tenho um juros mais baixo, a tendência é que eu tenha um aumento de empregos, ou seja, diminui o desemprego. Então, já vamos fazer uma observação. Quando o desemprego diminui, existe uma tendência de aumento da inflação. Jorge, qual é o ideal? O ideal é que se haja um ponto de equilíbrio. Que essa taxa aqui nem esteja tão alta e não esteja também tão baixa. Digamos, vamos exemplificar. Digamos que aqui está baixa, está alta demais. Gerou 100. E aqui está baixa demais. Gerou 200. Então, o ponto de equilíbrio seria mais ou menos aqui, olha. E em vez de 100 e 200, estaria em 150 mil empregos. Beleza, pessoal? Então, na economia, existe uma coisa chamada ponto de equilíbrio. O primeiro ponto de equilíbrio que nós tínhamos era esse. Depois eu exemplifiquei para cá. E agora eu cheguei onde a taxa de juros não está nem muito alta e nem muito baixa. Então, o motivo pela qual a taxa base da economia, que no caso a taxa Selic é tão importante, é esse. É porque isso aqui é chamada a política monetária. O governo se utiliza da política monetária para controlar a quantidade de dinheiro em circulação, para poder controlar a quantidade de empregos e a inflação. Beleza? Só mais um detalhe, pessoal. Quando o governo oferece uma taxa de juros mais alta, quando ela coloca, pessoas tendem a vir de fora para deixar o dinheiro no banco brasileiro para poder lucrar em cima dessa taxa de juros. Quando o dinheiro vem de fora, no caso o dólar, ou talvez outra moeda, quando ele vem de fora, sai dinheiro do mercado, significa dizer que está tendo uma procura por real. E se está tendo uma procura por real, o real se valoriza. Beleza? Então isso está diretamente ligado ao dólar. Se por acaso essa taxa de juros cai, a procura pelo real brasileiro, a procura para deixar o dinheiro nos bancos daqui, o que acontece? Diminui. As pessoas vão procurar outros bancos em outros países que estão oferecendo mais juros para poder ganhar. E isso faz com que o real se desvalorize. O que também interfere na inflação e diretamente na minha vida e na sua. Resumindo, através da taxa de juros, o governo controla a inflação, o desemprego e o dólar, que consequentemente tem a ver com a nossa vida. Valeu, pessoal? Então foram apenas 10 minutos de economia, minha contribuição aí para você, para todos os meus seguidores aí. Desde já eu agradeço, fiquem com Deus e até a próxima publicação.